que uma mulher pode interromper a gravidez em caso de estupro, de risco de vida ou quando o feto não vai sobreviver. Lei que você não cumpriu no Hospital Cachoeirinha. Aliás, os partidos do seu campo defendem o PL do estupro. Defenderam, em que a menina estuprada teria uma pena maior se interrompesse a gravidez do que o estuprador. Imagino que você defenda também. Agora, vamos falar, já que você trouxe essas questões, e falou em trabalho. Veja, você tem gente muito suspeita do seu lado. Né? Você tem, por exemplo, o Eduardo Olivato, que é cunhado do Marcola, do PCC, liderando o dinheiro de obra da prefeitura. Está contigo. Tem o Valdeci também, tem várias outras pessoas, mas essas eu vou falar daqui a pouco. Vamos ficar só nesse. Você falou que eu não trabalho. Eu disse que eu abria meu sigilo bancário para mostrar meu salário e vencimento. Te perguntei no debate passado, você não respondeu. Você abre seu sigilo para mostrar que você é honesto? Seu tempo encerrado, candidato. Sua réplica. Olha, Guilherme, quem tem que abrir o sigilo é o MTST. Quem tem que abrir o sigilo é o Janones, que você foi para Brasília como deputado federal para poder passar pano, institucionalizar a rachadinha, onde tem o áudio dele falando que fez rachadinha com o funcionário, e você foi lá para poder livrar o Janones. Você sair de São Paulo para ir para Brasília para poder fortalecer corrupção é triste, é lamentável, é lamentável. Você foi o relator e livrou o Janones. Agora a Polícia Federal abriu um inquérito contra ele. Quem tem que abrir você? Que moral que você tem para poder querer fazer pedido de abertura de conta? Você não tem tamanho para isso. Você sabe o que o promotor falou de você, num dos casos que você ficou sumido para não responder pelos crimes que praticou? Eu vou dizer aqui, inclusive, para não cometer nenhuma injustiça, eu vou fazer aqui de uma forma muito clara. Abre aspas do promotor João Carlos de Camargo Maia, do Ministério Público, que falou sobre Guilherme Boulos. Abre aspas. O criminoso conseguiu fugir por manobra jurídica. Muito triste e lamentável esta constatação. É o comentário que o promotor do Ministério Público faz sobre o senhor Guilherme Boulos. Agora vem querer falar de conta. Eu sou uma pessoa íntegra, correta, nunca tive indiciamento, nunca tive um processo, nunca passei pano para nada errado. Ricardo, se você é íntegro e correto, abre o sigilo, Ricardo. Por que você não abre o seu sigilo bancário? Eu vou te dizer por que você não abre. Você não abre porque você tem o que esconder. Você não abre porque daqui a pouco, quando a gente for falar do Valdeci, tem também o Oswaldo Maciel, quando a gente for falar de todos os esquemas, desde lá de trás até agora na prefeitura que você está envolvido, não é? O Olivato, para quem não acredita, digite aí, gente, porque às vezes fala, pô, é briga política. Digite aí, Ricardo Nunes, cunhado PCC. Vá no Google e veja. E aí eu peço para ele abrir o sigilo bancário, ele diz que não abre, eu abro o meu. Vai estar lá o meu salário, vai estar lá nos últimos 20 anos do que eu vivi, meu salário de professor. Você diz que eu não trabalho. Eu digo abertamente que no seu governo tem escândalos, esquemas. Mostre o seu sigilo. Aí se ataca, agride, mas não mostra. Preste atenção, gente. Minha mãe me ensinou desde cedo que quem não deve não teme. Quando tem focinho de rato, rabo de rato, cara de rato, não é ursinho carinhoso, é rato. Então, prestem atenção de por que o Ricardo Nunes foge de abrir o seu sigilo bancário. Cada um faça o seu julgamento por conta própria. A cidade de São Paulo, infelizmente, está na mão de esquemas, desde máfia da creche até crime organizado, de esquemas, de questões muito suspeitas e que agora, na véspera de eleição, ele se desespera. E como não consegue mostrar, não tem transparência, parte para o ataque. O líder precisa mostrar. Minha vida é um livro aberto, Ricardo. Por que você esconde a sua? Essa é a grande questão. Responda em vez de atacar. É isso que está em jogo e que você não consegue fazer porque deve. Quem não deve, não teme. Quem deve, teme. Por isso que você não abre o sigilo. Nesse confronto, o candidato Ricardo Nunes pediu direito de resposta, ele já foi avaliado e negado. Próxima pergunta agora é feita pelo candidato Boulos, em 30 segundos. Vamos lá. Ele só ataca, não responde às questões. Vamos falar da cidade. Vamos falar de assistência social. Ricardo,
as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família na cidade de São Paulo, quem está assistindo sabe disso, elas precisam atualizar o cadastro único no CRAS. São Paulo se tornou a terceira capital mais difícil de atualizar esse cadastro. E as pessoas correm o risco de perder o benefício por isso. Onde você errou em relação ao Bolsa Família? Como você está desinformado, deputado, olha, nós temos aqui o atendimento para fazer atualização de cadastro e cadastros novos nos nossos CRAS. E o que eu fiz? Eu ampliei para os CATs. E o que eu fiz além? Fiz os multirões do CAD único. Nós temos multirões no final de semana, inclusive nos domingos, porque no domingo eu instituí o Domingão Tarifa Zero, que as pessoas podem ir até de ônibus para poder fazer o seu cadastro. Por que a gente não fez esse final de semana? Porque o governo federal não abriu o sistema. Depende do governo federal abrir o sistema para a gente poder fazer os multirões. E agora a gente atende também para fazer o CAD único dentro dos nossos Descomplicas, que tem nas 32 subprefeituras e o Descomplica também ali do centro na 15 de novembro. Então, não vem trazer essas informações que não são informações corretas, não são informações reais. A minha vida é uma vida limpa. Eu sempre trabalhei desde muito cedo. Eu volto a falar aqui, eu nunca tive um inquérito, nunca tive nenhuma denúncia, eu nunca tive nenhuma condenação, vida absolutamente limpa, de alguém que trabalha muito, que acorda cedo. O meu governo, eu reforcei todas as ações da controladoria, abri o concurso, trouxe mais controladores. Eu não tenho nenhum compromisso com nada de errado. Tolerância zero contra a corrupção. Tolerância zero. Agora, você que tem essa história de vida, de invadir, de depredar, ficou 6 anos fugindo. Eu queria continuar o que o promotor fala do processo dele. Ele continua aqui, ó. Segundo Maia, que é o promotor, a prescrição foi medida por meio de alto investimento em escritórios, chicanas jurídicas, fuga de oficial de justiça, o promotor falando dele, do Boulos. E você pode pôr aí no Google, porque é matéria da Folha de São Paulo. Boulos escapa por 6 anos. Ele ficou 6 anos fugindo da justiça. Que moral que você tem? Nenhuma. Foi lá passar pano para o Janones e ficou fugindo da justiça. Ricardo, você está nervoso, né? Se acalma. Fica tranquilo. Eu entendo que esse tema mexa com você. Máfia das creches, Eduardo Olivato, Valdeci. Vai aparecer muita coisa ainda até dia 27, gente. Vocês vão ter a oportunidade de ver. Mas, enfim, vamos falar novamente do Bolsa Família. Ele foi fazer os mutirões só na véspera de eleição. Você, que é beneficiário do Bolsa Família, que está assistindo esse debate, gente, você conseguiu fazer seu cadastro no CRAS? É meses. Liga para 156, difícil, meses de espera. Ele deixou 3 anos, aliás, não foi só nessa área. Quem está assistindo sabe. O Ricardo Nunes deixou São Paulo 3 anos largada. Foi se preocupar, fazer obra, mexer alguma coisa, maquiagem, no tempo de eleição. Não dá para ser assim. Um prefeito de verdade tem que governar a cidade todo o tempo. E é por isso que eu peço a sua confiança, o seu voto na mudança, comigo e com a Marta. Uma mudança de verdade. Eu me preparei, juntei time, chamei a Marta Suplicy, a prefeita dos céus, do bilhete único, para estar junto comigo, porque a gente tem que ter um prefeito que cuide da cidade, não só em véspera de eleição. Um prefeito que não deixe ninguém para trás. Agora, eu repito, Ricardo, vamos ver se você responde dessa vez, e não fica nervoso. Não é? Em relação, no sigilo eu nem vou perguntar mais, que você já não respondeu, já disse que não vai dar. Onde você errou em relação aos CRAs e ao Bolsa Família? Seu tempo encerrado, candidato. Tréplica do candidato Nunes. Vamos lá. O candidato Guilherme Boulos está falando de um funcionário que entrou na prefeitura por concurso em 1988. Governo da prefeita, então, Erundina. Passou por todos esses governos. Passou pelo governo da Marta, passou pelo governo do Haddad. É um funcionário de carreira. Exerce uma função que não faz nenhuma contratação. Agora, essa cortina de fumaça que o candidato fica trazendo aqui para vocês é para poder esconder. Esconder o quê? Que não tem proposta, que não tem preparo. Como foi péssima a atuação do partido dele em todos os locais que passou. Eles ganharam 5 prefeituras na eleição passada. Sabe quantos reelegeram? Nenhum. Olha o prefeito de Belém, que é uma capital, 75% de reprovação. Eles não sabem governar, não têm experiência. É um extremismo absurdo.
Agora, por conta dos resultados das pesquisas, que eu aproveito aqui e te agradeço, muito obrigado pela confiança, não tenham dúvidas que eu vou continuar trabalhando com humildade, com simplicidade, primeiro a chegar, último a sair, trazendo o resultado, consciente de que tem muita coisa para fazer. Consciente, a gente tem muita coisa para fazer, mas avançamos bastante. Então, o que ele traz aqui são só cortina de fumaça, gente. Esse partido, o PSOL, infelizmente, é só para andar para trás. Em nenhum lugar que eles passaram teve avanço. É só atraso, é só extremismo. Você veja bem, até os projetos que eu mandei para a Câmara, para poder criar a Vila Reencontro, que fala da assistência social, que são as vilas para as pessoas em situação de rua, eles votaram contra. Olha só, eu mandei um outro projeto para criar o Armazém Solidário, que vende produtos para quem está no CAD único, para comprar alimentos com até 50% de desconto, o PSOL votou contra. Então, aqui é um discurso, e na prática, na verdade, votam contra, eles não querem um avanço. São pessoas que não têm experiência, não têm amor pelas pessoas. Tempo esgotado, na tréplica, 4 rodadas encerradas de confrontos diretos. Eu faço apenas um apelo aos 2 candidatos. Não falem fora de seus tempos, não prejudiquem o adversário durante os tempos de fala. Olha, chegou a hora dos jornalistas do Grupo Record e Estadão fazerem suas perguntas aos candidatos. Conheça aqui comigo os tempos. Os jornalistas dos grupos Record e Estadão escolhem a quem vão dirigir a pergunta. São 2 minutos e meio para a resposta. 2 minutos para o comentário do outro candidato. E o candidato que respondeu tem mais 1 minuto para a réplica. Cada candidato responde e comenta 2 vezes. Quem começa é Cristina Lemos, âncora do Jornal da Record. Para quem vai sua pergunta, Cris, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Minha pergunta vai para o candidato Guilherme Boulos. Deputado, lá na Câmara, o senhor votou a favor pela manutenção do veto do presidente Lula à proibição da chamada saidinha temporária dos presos do regime semiaberto. Eu pergunto, o senhor mantém posição favorável a essa saída temporária destes presos em dias festivos? Cristina, vamos lá. O que a lei já diz é que quem é autor de crimes violentos não tem direito à saidinha. Essa é a grande questão, é isso que eu defendo e é o que a lei já determina. É isso que está em jogo e foi votado, aliás, na Câmara, no primeiro momento, simbolicamente, com acordo de todos os partidos na votação que eu participei. Mas, se me permite, eu quero aproveitar para dialogar com 2 questões que o Ricardo Nunes trouxe no bloco anterior. Primeiro, ele fala de Belém, vocês ouvem isso? O prefeito do partido dele, de Cuiabá, né, lançou o candidato à reeleição do partido dele também, teve 4%. O de Teresina teve 2%. Só que o que importa para você, eu imagino que não é nem Belém, nem Cuiabá, nem Teresina, nem partido de ninguém. O que importa é o que vai fazer para São Paulo. E eu acho que vocês perceberam, quando teve o debate anterior aqui, que ele não responde nenhuma pergunta. Ele já fugiu de outros debates e, quando vem do debate, foge das questões. Não disse abre o sigilo bancário, porque quem deve, teme. Não reconhece nenhum erro. Eu perguntei onde você errou em relação ao Bolsa Família. Você que recebe Bolsa Família e precisa do CAD único sabe disso, do CRAS. Onde você errou na saúde, ele diz que está tudo certo e maravilhoso, que todo mundo encontra remédio. É arrogante. Alguém que não reconhece erro e ainda diz, porque teve pesquisas favoráveis a ele, acha que já ganhou a eleição. Isso é arrogância, gente. Ele esquece que quem vai decidir essa eleição não é nenhuma pesquisa, é você e a sua consciência diante da urna no dia 27. É assim que eles tratam. Mas isso não mexe comigo. Não mexe porque eu tenho um propósito. Diferente deles, eu não estou na política para ganhar dinheiro, eu não estou na política só pelo poder, eu estou na política porque eu acredito que é um instrumento de mudar a sociedade e a vida das pessoas. Faço isso desde muito jovem, quando entrei no movimento social. Eles fazem isso, eles sempre dizem que é impossível. Diziam para o presidente Lula que era impossível um nordestino, metalúrgico, ser presidente da República. Ele foi, uma vez só não, 3, e foi eleito o melhor presidente da história do país. Por isso, digo para você, Ricardo, citando aqui os racionais, você pode rir, mas não desacredita não, porque a virada vai vir essa semana. Seu comentário, candidato Nunes. Cristina, muito boa a sua pergunta. É muito importante que a gente veja e trace um perfil
dos candidatos, daquilo que ele realmente defende, daquilo que ele realmente tem de história de vida. O candidato Guilherme Boulos sempre, por isso que ele não respondeu às perguntas que eu fiz, sempre defendeu a liberação de drogas, a marcha da maconha, sempre defendeu que tem que se acabar com a polícia militar, sempre defendeu a questão da legalização do aborto. As minhas posições sempre foram muito claras. E aí, quando ele vai para Brasília como deputado federal e vai fazer as suas votações, o que acontece? Tem um projeto de lei para aumentar a pena de bandidos, de pessoas que fazem interceptação de celular, para aumentar a pena de pessoas que cometem crimes. Aí o que ele faz? Ele não apoia. A segurança é fundamental. A segurança é muito importante. Para uma mãe saber que o seu marido vai sair da sua casa, ou o marido saber que a sua esposa vai sair, que os seus filhos vão sair de casa e vão poder voltar em segurança. A gente não pode mais permitir que as pessoas que descumprem leis, que fazem com que as famílias se sintam tão inseguras, fiquem impunes. Essa questão de saidinha é algo terrível. Então, a pergunta foi sobre a saidinha. Ele é contra a saidinha. Aí vem aqui criar um monte de história. Saidinha para bandido, bandido que está preso tem que ficar preso. Bandido tem que ficar preso para dar sossego para o trabalhador. A gente precisa ter essa tranquilidade de saber que aqui na campanha ele aparece um ator, mas a vida real, o que sempre fez, o que faz lá na Câmara, é exatamente isso. Contra a polícia, a favor da bandidagem, e todas as ações e discursos sempre foram nesse sentido. Eu acho que seria muito importante que o Guilherme Boulos pudesse responder aqui. Por que ele sempre foi contra a polícia militar? Por quê? Por que ele sempre falou em desarmamento? E por que dessa forma a gente sugere que ele seja a favor da bandidagem? Posso? Sua réplica valendo. Vamos lá. Eu concordo com o Ricardo que bandido tem que estar preso, não em debate. Inclusive bandido de máfia da creche e de tantos outros esquemas de corrupção que tem acontecido hoje em São Paulo. Agora, é importante... Gente, olha qual é o jogo. O jogo do meu adversário é o seguinte. Ele fica batendo em mentiras. Foi assim no primeiro turno. Até laudo falso para dizerem que eu usaria drogas, eles inventaram na véspera de eleição. Então, fala, é invasão. Não é? Aí até a gente explicar que não tem, que nunca invadiu a casa de ninguém, que é por garantir casa para as pessoas, que deu casa para 15 mil famílias, às vezes a resposta não chega do mesmo jeito. A mentira, você sabe, muitas vezes corre mais rápido que a verdade. Por isso ele fica citando um monte de mentira aqui para te assustar, para que você não aposte na mudança. Mas não caia na mentira, não. Não deixe a mentira vencer a verdade. Vote 50, dia 27. Senhores, nesse confronto, houve um pedido de direito de respostas do candidato Nunes, ele foi avaliado e concedido. O senhor pode usar o seu tempo agora de 1 minuto. Olha, a gente sabe, conhece a personalidade do Guilherme Boulos. Sempre agressivo, extremista. É o que a gente está percebendo aqui. Eu sempre tenho falado da importância de separar o perfil de um candidato e de outro. Aqui, o equilíbrio, lá o extremismo. Aqui a experiência, lá a inexperiência. Aqui a ordem e lá a desordem. Uma pessoa que invadiu e depredou a Fiesp. Uma pessoa que invadiu, sim, vários locais, a Nova Palestina, Copa do Povo, tudo terreno particular, privado. Agora vem falar aqui de máfia de creche, um assunto resolvido que o Ministério Público investigou, arquivou e tem uma outra investigação que foi concluído o indiciamento de 114 pessoas. Eu não tive indiciamento, eu nunca tive condenação. Então fica com essa cortina de fumaça para esconder a realidade do que é o seu Guilherme Boulos. Um extremista, agressivo. Não podemos aceitar isso de forma nenhuma. Seu direito de resposta acaba de ser concedido e concluído, candidato Nunes. O senhor fez uma consideração. O senhor pediu direito de resposta ou alegou a necessidade de uma advertência? Então ele vai ser analisado. Ele vai ser analisado agora, a gente já vai responder, mas antes vamos iniciar a próxima pergunta. Eu recebo aqui a jornalista Rosiane Kennedy, que é colunista de política do jornal Estadão. Bem-vinda, boa noite, para quem vai a sua pergunta. Boa noite, Edu, boa noite a todos. Minha pergunta vai para o prefeito Ricardo Nunes. Prefeito, a Sabesp foi privatizada com a sua concordância, seu adversário foi contra. Se uma situação semelhante ao que ocorre no momento com apagão, por exemplo, na energia em São Paulo, ocorrer no abastecimento de água da cidade, quais são os instrumentos que estão garantidos ou o que é possível fazer
ou a população vai ter que ficar esperando mesmo? Rosiane, excelente pergunta. É isso que a cidade precisa discutir. Discutir aquilo que nos interessa. A questão da privatização da Sabesp nos garante a universalização do saneamento até 2029. Ou seja, até 2029, nós teremos toda a cidade de São Paulo com rede de esgoto coletada, tratada e com fornecimento de água. Tem vários dispositivos do contrato, como, por exemplo, a questão de diminuir a interrupção. E o que nós temos de garantia nesse contrato e o que difere dos demais para que a gente possa ter a certeza que vai ser bom para a cidade de São Paulo? Primeiro, serão 68 bilhões de investimento. Dos 68 bilhões no Estado, 28 bilhões de reais investido aqui na cidade de São Paulo, para a gente poder, como eu falei, universalizar e ter a rede de esgoto tratada para 100% das pessoas até 2029. É uma privatização onde a regulação está aqui no Estado, onde tem todo um contexto e um conjunto de coisas bem escritas no contrato que irá punir a empresa caso ela não cumpra. Muito detalhado, com o poder do Estado e da Prefeitura a fazer a fiscalização, com a agência reguladora acompanhando, com metas. Você pega, por exemplo, no anexo 2 do contrato. O que tem no anexo 2? Todas as localidades, todas as comunidades que não são atendidas com tratamento de esgoto, com rede de água, está lá descrito todas elas para serem atendidas. Portanto, eu só aprovei, acompanhei, e hoje eu parabenizo o governador Tarcísio pela iniciativa, porque realmente será um grande ganho para a cidade de São Paulo, um grande ganho. A questão da intermitência, o que é isso? Fica água faltando e se perdendo durante o caminho. Existe um prazo, existem prazos para que haja os investimentos. E aí, uma coisa importante você saber, a cidade de São Paulo não está numa ilha, né? Está numa região metropolitana. Você pega Guarulhos hoje não tem nem 20% do esgoto tratado. E aí a gente tem a poluição do Tietê, como outros municípios. Ali terá também universalização, tudo até 2029, em 5 anos. E assim, dessa forma, a gente vai passar a ter a despoluição do Tietê, todas as comunidades, todas as regiões da cidade tratada. Olha, pega Perus e Pirituba. Hoje, toda a região de Perus e Pirituba não tem o esgoto tratado. Já estão com obras e passará a ter 100% do esgoto tratado. Então, o contrato está rígido, que eles não têm como não cumprir e vai ser um avanço para a cidade. Candidato Boulos, seu pedido de direito de resposta foi avaliado, foi negado, mas o senhor tem agora um comentário de 2 minutos à sua disposição. Tá certo. Bom, primeiro em relação ao tema trazido sobre a privatização pela Rosiane, eu acho que é um tema muito pertinente, porque esse mesmo discurso que o Ricardo Nunes fez aqui sobre a privatização da Sabesp, os aliados dele faziam quando foi privatizada a Eletropaulo, e a Enel tomou conta. A avaliação deles é que quando privatiza, melhora, resolve tudo. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a Enel. E vou dar um alerta para vocês. A Sabesp pode virar a Enel da água. Pela coisa absurda e irresponsável que o Ricardo Nunes fez, junto com o Tarcísio, de entregar ela de qualquer jeito. Imagine, se faltar luz já está sendo esse sacrifício, imagine faltando água. Aí depois, quando dá o problema, ele vai vestir coletinho, né, para dizer que está trabalhando. Vocês viram. Aliás, só no tempo de eleição, porque quando deu o apagão no ano passado, foi para o camarote da Fórmula 1. Como agora está perto da eleição, ele vestiu o coletinho dizendo que estava comandando alguma coisa. E coloca a responsabilidade nos outros. É esse discurso lamentável. Eu quero, como não foi concedido o direito de resposta, colocar uma questão para o Ricardo Nunes. Veja, ele me acusa de extremista. Toda hora vocês já devem ter ouvido isso. Olha, me acusa de extremista por defender famílias sem teto, por lutar com as pessoas. O Ricardo Nunes foi preso certa vez lá em Budas Artes porque deu tiro para cima na porta de uma boate. Está aí. As pessoas pesquisem no Google. Ricardo Nunes, tiros para cima. Matéria do Metrópolis. Boletim de ocorrência. Ou vai negar? Né? Deu tiro para cima em porta de boate. Por que para você, Ricardo, quem luta junto com família sem teto é extremista e quem dá tiro para cima em porta de boate é moderado e bom cidadão? Responda isso para as pessoas. É importante elas saberem sua história. Sua réplica, candidato. Olha, lamentar, a gente veio aqui para discutir a cidade, você nos acompanhando. Um tema tão importante, a questão do saneamento, a questão da coleta e tratamento do esgoto.
Lá vem o candidato. Aí, como é que não vai dizer que seja extremista? Criando mentira aqui. Bom, o que é importante a gente poder falar da Sabesp? Quero continuar nesse assunto porque é fundamental. Lembra que eu falei? Nesse contrato, nós temos a garantia de 68 bilhões de investimento, 28 bilhões aqui na cidade de São Paulo. 28 bilhões. Nós vamos ter, até 2029, 100% de toda a cidade de São Paulo com esgoto coletado e tratado. Foi um grande avanço com relação a esse processo que o governador Tarcísio fez. E tem mais. Olha o quanto foi importante. Observe, já agora foi reduzida em 10% a conta da tarifa social. Hoje, quem usa a água da Sabesp e tem tarifa social já tem uma redução de 10%. São coisas concretas. Tempo concluído, candidato. Seu tempo acabou. Vamos à próxima pergunta, que é feita por Reinaldo Gotino, apresentador do Balanço Geral. Gotino, bem-vindo, boa noite. Para quem vai sua pergunta? Olá, Edu Ribeiro, boa noite. Boa noite, candidatos. Boa noite a você que está acompanhando o debate em casa. A minha pergunta vai para o candidato Guilherme Boulos. Candidato, acompanhando o horário político na televisão, o seu adversário bate na tecla que o senhor não tem experiência no cargo executivo e que o presidente Lula nunca lhe convidou para integrar o governo. Como convencer o eleitor de que o senhor está preparado para dirigir a principal cidade da América Latina? Obrigado, Gotino, pela sua pergunta. Me dá uma oportunidade. Primeiro, da gente desfazer alguns mitos, né, pessoal? O Lula, antes de ser presidente, não tinha tido nenhum cargo no Executivo. E as pessoas podem concordar ou discordar dele, mas ninguém deixa de reconhecer o presidente que o Lula foi e é. A Marta, a prefeita dos Céus, do bilhete único, hoje minha vice, antes de ser prefeita, nunca tinha tido um cargo no Executivo. Então, é importante a gente dizer que isso não é condição. Aliás, a experiência do meu adversário em se meter com coisa suspeita, em só trabalhar em tempo de eleição, essa eu quero bem longe de mim. A experiência de compromisso com as pessoas, que é o meu propósito, um propósito de vida, junto com o apoio, ter a Marta como vice, ter juntado um time, uma equipe qualificada, juntei um time de primeira linha de especialistas, gente, podem confiar. Fui conhecer experiências, estive com a prefeita de Paris, a prefeita de Santiago, em Nova York, em Xangai, conhecendo soluções de inovação, de sustentabilidade das maiores metrópoles do mundo, e é isso que eu vou trazer para São Paulo. Com time, com lado, com a Marta de vice, com o apoio do presidente Lula e, sobretudo, com um propósito de verdade de mudança, de melhorar a sua vida. Repito para vocês, eu não estou na política para ganhar dinheiro. Eu não estou na política pelo poder, para manter esquemas, como alguns estão. Eu estou na política desde muito jovem, no movimento social, porque acredito que é a melhor ferramenta para mudar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. Estou na política pelas minhas filhas, pela geração delas. A Sofia tem 14 anos, a Laura tem 13. Para mim é isso que representa, sabe, pessoal? Então, essa experiência vocês podem confiar. Eles querem botar medo a toda hora. Vocês veem que ele ataca, mas na hora de responder não responde. E vou deixar essas questões, já que ele vai ter oportunidade de comentar. Ricardo Nunes, você ficou tão indignado na hora, não falou nada do tiro para cima, que você foi preso lá no Caipirão, em Budas Artes. Não respondeu ainda se abre ou não abre o seu sigilo bancário. Aliás, quando abriu o anexo 3 do inquérito da máfia das creches na Polícia Federal, rapaz, responda. Abre ou não abre o sigilo? E o que aconteceu quando você deu tiro para cima no Caipirão? Se arrepende? Fique por dentro de tudo. Inscreva-se agora no canal Últimas Notícias e ative o sininho para receber as novidades em primeira mão. Não perca nada do que está acontecendo, seja o primeiro a saber.